E aí otakus do meu Brasil, nesse vídeo irei trazer o resumo análise do volume 11 de Overlord, e já vou avisando que esse volume será dividido em 3 partes. Pode parecer piada, mas esse volume é ainda maior que o volume 10, e para o vídeo não ficar extremamente longo, optei por essa medida. Então não se esqueça de já deixar o like e se inscrever no canal, porque você vai estar me motivando ainda mais a trazer conteúdo para o canal. Dito isso, vamos para o vídeo. A história começa mostrando Gondor Firebeard se preparando para seu trabalho. Esse anão aí na tela. E após seus preparativos, ele foi para a sala de espera, onde encontrou-se com seus colegas de trabalho do dia. E junto deles foram se encontrar com o administrador que lhes entregou suas tarefas. Com isso, seguiram até o local da escavação designada, e assim a história é cortada. E antes que você me pergunte, sim, a história vai se focar no Reino dos Anões, como podem ver por esse pequeno spoiler no prólogo. A história então volta após eles terminarem seus trabalhos. Mas diferente de seus colegas que gastariam todo o seu salário em bebidas, Gondor utilizou seus fundos para realizar seu sonho, que vai ser explicado na conversa dele com Ainz, e por isso viajou até a cidade abandonada ao sul. Viagem essa que vai conectá-lo diretamente ao Ainz. Não me diga! A história então muda para Ainz, que havia acabado de retornar do Império, mas vale ressaltar que isso aconteceu antes do final do volume 10. Antes daquela cena da Albedo e Demiurgos conversando sobre os feitos de Ainz no Império, Ainz estava preocupado sobre qual seria a reação de Albedo e Demiurgos quando soubesse que ele havia agido por conta própria. Mas em meio a isso, ele se lembrou das runas que havia visto na exposição de Armadiosk, o promotor do Coliseu. Runas essas que eram feitas usando o japonês. Ainz teve vontade de se encontrar com os ferreiros que pudessem forjá-las nesse mundo. Viu como tudo tá se encaixando, ferreiros, anões. E com isso Ainz planejou visitar o Reino dos Anões nas cordilheiras montanhosas de Azerlísia. Já que na conversa de Ainz com Fluder, antes dele retornar, Ainz descobriu que o Império havia feito negócios com o Reino dos Anões no passado, e nessas transações haviam adquirido armas que continham essas runas. Ele então decidiu que chamaria Aura e Shaltiar para acompanhá-lo, já que ele temia que as runas forjadas pelos ferreiros rúnicos no Reino dos Anões pudessem ter conexão com algum jogador de Yggdrasil. E se você ler esse volume pode até ficar irritado com o tanto de vezes que Ainz teoriza sobre os possíveis jogadores ocultos. E Ainz decidiu ir por conta própria, pois se tivesse enviado o ator de Pandora, ele teria que administrar sua nação, algo que ele não era muito confiante em fazer. Já que segundo ele era apenas um assalariado. Eu não me recordo no anime, mas na light novel ele sempre usa essa frase. Mas antes disso, ele recebeu o relatório de Coquiotos sobre o gerenciamento da floresta de Tob, e após falar com o Lizardman enviado com o relatório, Ainz perguntou-lhe se ele sabia algo sobre os anões, e o Lizardman respondeu que Zenberu teria as informações que ele procurava. E bem, é esse Lizardman na tela, que apareceu na segunda temporada e foi morto por Coquiotos, mas Ainz já havia o ressuscitado. E ele teria esse conhecimento, já que viveu um tempo no Reino dos Anões no passado. Com isso Ainz chamou Shaltiar e Aura, e depois de explicar-lhe os planos, foram até a aldeia dos Lizardman após terminarem os preparativos. Lá na aldeia, Ainz conversou com Zenberu e ficou decidido que ele iria acompanhar Ainz, Shaltiar e Aura na viagem ao Reino dos Anões. Assim, Ainz e sua comitiva partiram para o Reino Anão. No caminho, Ainz havia criado uma fortaleza com sua magia, para que pudessem acampar, já que ele não queria usar a magia de portal e perder a oportunidade de aproveitar a natureza. Ali, eles conversaram sobre o trajeto da viagem, além de Ainz ter usado sua magia para tentar ver as memórias de Zenberu, mas não obteve sucesso, já que estavam muito embaçadas. A noite passou sem problemas e logo continuaram sua viagem. A viagem acabou percorrendo um trajeto maior do que o esperado, mas eles ainda conseguiram encontrar o local que procuravam, a cidade que Zenberu havia ficado quando morou no Reino Anão, 3 dias após o início da viagem. A entrada ficava em uma caverna, na fenda de uma montanha. Eu provavelmente devo ter esquecido de explicar, mas os anões vivem em cidades subterrâneas. Aura havia se aproximado da entrada e anunciado a chegada da comitiva de Ainz, mas não houve resposta, é por isso eles resolveram entrar. Quando entraram na caverna, Ainz ordenou a sua comitiva entrar em formação, e passaram a andar cautelosamente. Apenas para descobrir uma cidade abandonada. Lembra da cidade que o Gondor foi? Uma certa cidade abandonada ao sul. Bem, Ainz começou a explorar a cidade, e mandou os anjos que ele havia invocado com ouro, monstros do tipo ninjas de alto nível, diga-se de passagem, para explorar os túneis em volta da cidade.
Enquanto investigavam a cidade, descobriram rastros de alguma raça desconhecida, que provavelmente haviam estado ali há algum tempo, mas deixando isso de lado por enquanto, quando os anjos retornaram, informaram sobre um dos túneis, em que ouviram sons vindo deles. Por isso Ainz e Aura foram investigar, e foi assim que eles se encontraram com um certo anão que estava escavando sozinho. Aura se aproximou e o chamou, enquanto Ainz havia ativado sua magia de invisibilidade e observava a situação. Mas quando Gondo ouviu a pergunta de Aura, soltou um grito como se estivesse prestes a morrer, antes de se virar para ela. Eu também teria me assustado se estivesse em um túnel de uma cidade subterrânea abandonada e de repente ouvisse alguém me chamar. Gondo rapidamente se enrolou em sua capa que lhe deixava invisível, mas Aura ainda podia senti-lo, e facilmente o convenceu que vinha em paz, e com isso ele desativou a invisibilidade de sua capa. Enquanto nada havia mudado na perspectiva de Ainz, que mesmo quando o anão ativou invisibilidade, ainda continuava completamente visível para ele. Na conversa de Aura e Gondo, descobrimos que os anões haviam abandonado a cidade há 3 anos, e com isso Aura pergunta onde foram os anões, mas Gondo disse que ela provavelmente se perderia no caminho, já que Dark Elves não eram seres subterrâneos. Até porque ele não conhecia o caminho pela superfície, mas ela propõe contratá-lo como guia. Eles então decidiram retornar, com Ainz invisível seguindo atrás, mas ainda continuaram conversando. Gondo diz que a cidade havia sido abandonada por causa dos Quagoas, que eram extremamente hostis com os anões, mas era recíproco. Em resumo, Quagoas eram semi-humanos bípedes parecido com topeiras, esse é um exemplo na tela. Seu nível tecnológico era igual ou pior do que os Lizardman. Suas maiores armas eram suas próprias garras, que eram mais poderosas, baseados na preciosidade dos metais que ingeriam em sua juventude. E com isso, Aura havia percebido que os vestígios encontrados na cidade poderiam ser deles. Vendo que o progresso da conversa estava terminando, Ainz resolveu desativar a invisibilidade e se apresentar, o que quase matou o anão de susto, diga-se de passagem. Mas Aura tentou convencê-lo que não haveria perigo, já que Ainz era o governante do reino em que ela vivia. E após Gondo se acalmar, Ainz voltou a conversa para fazê-lo entender que existia seres bons e maus em qualquer raça, e que ele apenas buscava uma relação amigável, e principalmente buscava fazer uma aliança com a nação dos anões. E graças a isso, a conversa se tornou muito mais suave. E então, Ainz finalmente tocou no assunto sobre as runas do reino anão. O que ativou o gatilho da raiva em Gondo, perceptível em sua resposta. Mas depois de considerar, Gondo respondeu, usando o que sabia sobre as runas. Basicamente de conhecimento comum entre os anões. Com isso Ainz mostrou uma de suas armas que tinha runas, para ver se Gondo reconhecia, e a resposta foi afirmativa. Ao perceber que estava indo pelo caminho certo, Ainz perguntou sobre o porquê das runas pararem de ser exportadas ao Império, que eram 100 anos atrás. Mas Gondo preferiu explicar uma história primeiro, já que parecia ter alguma relação. Segundo ele, há 200 anos os anões foram atacados por deuses demoníacos, e a realeza dos anões haviam entrado na guerra. Mas depois do surgimento da tecnologia no exterior, as runas saíram de moda. Foi apenas essa a explicação, mas nenhum dado sobre quem eram ou o motivo do ataque desses tais deuses demoníacos. Mas sobre a tecnologia exterior, está se referindo aos encantamentos nas armas, que podem ser feitos por um Magic Caster. Gondo continuou sua explicação para Ainz e mostrou uma arma com runas, e comparou que a produção com runas levaria 3 vezes mais tempo do que se fosse encantada por uma magia de efeito similar. E é por isso que os ferreiros rúnicos no reino dos anões foram diminuindo com o tempo, e mesmo ele sendo chamado de ferreiro rúnico, era apenas por causa do talento de seu pai, que ele não havia herdado. E assim, temos o sonho de Gondo finalmente revelado. Ele basicamente queria fazer o desenvolvimento rúnico ser capaz de resistir ao tempo, desenvolvendo técnicas que tornem as runas indispensáveis, aumentando a importância delas. Mas existia um gigantesco porém nessa questão, ele não conseguia nem mesmo fazer o trabalho de um aprendiz de ferreiro rúnico. Gondo não havia herdado o talento de seu pai, o renomado ferreiro rúnico. E por isso não havia tido progresso em realizar seu sonho. Ele poderia esculpir runas, mas não era nem o equivalente a um aprendiz. Mas mesmo assim, mesmo sendo o único entre os anões, ele queria revolucionar esse sistema. Na conversa, Gondo diz que seu pai, um dos renomados ferreiros rúnicos, que até mesmo havia servido à realeza, tinha confirmado em seu leito de morte, que suas teorias, era muito difícil mas não impossível.
E com isso, Ainz, que entendia o sofrimento de Gondo, por ele também querer preservar todas as coisas deixadas por seus amigos, decidiu ajudá-lo, tornando seu reino um patrocinador, financiando os custos das pesquisas. Até porque Ainz já estava um pouco interessado nessa arte de baixo custo e de pequeno investimento. Agora, eles só precisavam ir ao reino dos anões e firmar a aliança, e então convencer e recrutar os ferreiros rúnicos para seu grupo de pesquisa e desenvolvimento. E com essas palavras, Ainz convenceu de uma vez Gondo, que daria até mesmo sua alma para que essa maravilhosa arte não fosse perdida. Enquanto conversavam, eles saíram dos túneis e chegaram na cidade abandonada. Mas nesse momento, Chautiar entregou seu relatório, e parecia haver intrusos que se infiltraram na cidade. E tudo indicava que eram Quagoas, e aproximadamente uns 100 deles. E após recebê-lo, Ainz ordenou capturar a todos, já que por ser uma raça desconhecida, ele as levaria para Nazarick, onde iriam estudá-las. Chautiar seguiu as ordens e foi até onde os Quagos estavam, mas foi seguida por Aura, que estava supervisionando-a, graças às antigas falhas de Chautiar. E por isso ela deveria cumprir sua missão perfeitamente, sem falhas dessa vez. E a missão foi realizada facilmente, cercando os Quagoas e os paralisando com sua magia. E depois invadindo o prédio e levando os que estavam dentro, para o grupo imobilizado de fora. Tudo isso aconteceu enquanto Chautiar resistia ao impulso de perder o controle em seu riso sádico. Após tudo finalizado, Chautiar ordenou juntá-los e amarrá-los, o que foi rapidamente concluído pelos mortos-vivos. E então Ainz, Zenberu e Gondo chegaram até eles, e Ainz ordenou que Chautiar os interrogassem. E através do líder do grupo, Ainz descobre que o rei dos Quagoas, após descobrir um certo atalho, ordenou um ataque ao reino anão, que poderia estar acontecendo no exato momento, já que esse grupo era apenas uma força separada da invasão dos Quagoas, com a função de atacar os anões que fugissem por essa rota. Eles não sabiam a hora exata do ataque. E sabendo dessa trágica verdade, Ainz decidiu prestar seu apoio à futura nação aliada. Mas primeiro mandou Chautiar enviar todos os Quagoas para Nazarick. Ao concluí-lo, Ainz elogiou o bom trabalho de Chautiar, e com isso, seguiram viagem para o norte, através da superfície, pois seria mais rápido. É isso pessoal, vou encerrar o vídeo por aqui. Esse arco vai se focar nos anões, e nos Quagoas, que servem ao dragão de gelo. E bem, esse foi o vídeo de hoje. Se gostaram, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Eu gostaria de avisar que eu vou estar ocupado de segunda a quarta, e isso provavelmente vai me atrapalhar lançar vídeo semana que vem, por isso vou tentar fazer o máximo possível hoje e amanhã sobre a parte 2, para tentar lançar até quarta-feira à noite. Então já gostaria de me desculpar pelo possível atraso que possa ocorrer. Mas é isso, obrigado por sua visualização e até o próximo vídeo.